E aí, magista? Arruma sua mochila, que hoje a nossa jornada vai ser sobre referências e a formação da nossa identidade mágica. Eu acho que é sempre um processo individual, como que você vai se inserir na prática do ocultismo e da magia, né? Muitas pessoas elas começam por aí quando elas vêm de famílias que têm tradições de mais misticismos. E aí eu estou incluindo aqui as religiões que vão se permitir esse contato mais místico e menos filosófico, porque tem pessoas que vão ser católicas, por exemplo, mas vão praticar só a parte moral, né? Só a parte das regras e que até vai ali na igreja, mas que não faz o esforço místico de ter o contato com a divindade mesmo. Até faz o ritual, mas não tem em si aquela vivência, né? Em compensação, eu vou criticar também aqui, junto dessa onda aí, a galera do espiritismo, né? Que tem os rituais, que tem a vivência, mas que não se julgam muito místicos enquanto fazem isso. Então, jamais diriam que aquilo que está acontecendo ali é magia, por exemplo. Em compensação, as religiões de minorias, elas sempre foram muito afastadas e excluídas desse âmbito da religião que não é magia, que não é mitologia, né? A religião do outro. Não, me confundi. Estava dizendo que as religiões de minorias são afastadas dessa religião que não é mitológica, né? Que é percebida como não mitológica. Tipo o catolicismo, que é o clássico disso. Rezar para santo, não rezar para entidades, por exemplo, né? Embora na prática a gente sabe que seja. Então, as pessoas que têm essas vivências, eu estou falando, obviamente, de religiões de axé, de tradições consideradas e chamadas de tribais, mas vou dizer tradições tradicionais, fica esquisito, mas vocês entenderam. Porque elas são afastadas e observadas enquanto uma coisa mitológica e mágica, mística e por aí vai, né? E aí ficou a crítica decolonial aqui. Mas isso ainda é uma discussão um pouco preliminar e um pouco básica, eu acho, que para a jornada que eu quero ter aqui com vocês. O que eu estou pensando aqui e o lugar que eu quero chegar é que toda vez que a gente começa, a gente tem que partir de algum ponto. E se você não tem essa introdução por uma religião de minoria que aceita, inclui e te permite ter essas vivências místicas e te faz questionar até que ponto isso é uma religião, isso é magia, isso é o quê? Magia negra e tal, essas coisas. Por outro lado, existem várias pessoas que não vão ter esse acesso de primeira, e aí como que você chega lá é sempre uma questão. E independente disso, independente desse caminho que você seguiu, o meu ponto aqui, que eu quero começar a nossa jornada, não essa viagem mágica que você começou na sua vida, porque se você está aqui é porque você já começou, mas essa jornada de quais são os primeiros passos, o que seria o sentar e planejar do mochilão versão vida de magista. O que seria comprar a passagem, né, vamos dizer, para a vida de magista. E acontece que talvez vocês já tenham me ouvido falar sobre a jornada do mito ao Logos e talvez até da jornada do mito ao mito com a escala no Logos, mas muitas vezes a nossa vontade de viver a magia, ela vai vir de lugares que a gente não necessariamente considera como lugares de estudo e lugares de verdade, né? Eu sempre falo que o mito é uma tecnologia social, que a magia é uma tecnologia social, porque ela é uma ferramenta, ela é um método, uma estrutura que te permite resolver problemas que você tem no seu dia a dia com com um certo grau de confiança, de confiabilidade, né? E você passa isso para seus colegas, para suas colegas, e as pessoas aplicam e funciona para elas também, na grande maioria das vezes. Claro que nem todo mundo sabe operar uma máquina, uma retroescavadeira, né? Mas nem por isso deixa de ser um exercício técnico. E, portanto, tecnológico, a tecnologia da retroescavadeira. Então, da mesma forma, eu falar de, sei lá, servidores astrais, para eu descrever criaturas que eu quero atribuir a algumas atividades do meu dia a dia e o sistema de crença e a forma como isso impacta o meu comportamento, isso não deixa de ser uma tecnologia social porque ela não é material e porque ela está na forma como eu interajo com as pessoas e como isso é narrado e por aí vai. Me critiquem, é importante, né? Enfim, isso fica para outra conversa. Mas sempre critiquem as coisas que eu estou falando. É viagem, né? A proposta é viagem.
Mas enfim, eu estava falando sobre como a magia ela é essa tecnologia social. E, portanto, a gente vai beber de várias fontes diferentes. Você olhar para uma obra de arte, isso te provocar uma reflexão, isso expandir as questões que você tem, isso é uma forma de fomentar ali o seu pensamento mágico. É uma forma de provocar a sua visão de mundo. Então, eu queria levantar aqui a série do Sandman, né? Porque ela foi lançada recentemente em relação à gravação dessa viagem. E o Sandman foi, para mim, pessoalmente, particularmente, tô falando de mim, da minha história de vida, né? Foi o quadrinho que mais me motivou a voltar a praticar magia. E enquanto eu refletia por quê e quais caminhos eu só tomei porque eu li Sandman, eu tinha passado. Então, o que é graças a Sandman que eu vivi? Né? Tava fazendo esse esforço. E não consegui chegar a conclusão nenhuma, já adianto. Mas eu achei que fosse uma viagem legal para ter com vocês, assim. Eu digo isso por quê? Porque lendo um quadrinho, que é uma peça de cultura, que é uma peça de literatura, que ok, fala sobre questões reais, sobre dificuldades reais, que tudo bem, tá trazendo ferramentas e tá tendo uma função muito similar à função do mito, de, através de uma história que está sendo contada, provocar em mim reflexões e críticas sobre coisas que acontecem na realidade e que vão me dar ferramental emocional, até estratégico mesmo, para lidar com as coisas que eu vejo na minha vida. De onde que a gente tem isso? Porque a gente não tem mitos como os antigos tinham, né? A gente não vive o folclore no nosso dia a dia mais tanto quanto os nossos avós viviam, né? E se a gente for falar de ancestralidade, muito mais. Particularmente, quem não sabe, quem não notou pelo meu sotaque, eu sou mineiro e minha família vem da roça, então tem bastante essa tradição de contar causo e, né, na minha família, mas ainda assim, eu com certeza não vivi isso tão forte quanto os meus avós. Medo de mula sem cabeça, e aí a mula sem cabeça enquanto um monstro, que é a mulher do padre, né? Então estabelecendo aquela, já tá dando a ferramental para você, né, questionar, criticar e até dedurar o padre que tá andando aí com a mulher, né? Enfim, antes que eu me perca, ou até para eu me perder no sentido que eu quero, o caminho hoje é falar sobre como que filme, série, quadrinho, arte, música são hoje ferramentas poderosíssimas para que a gente possa desenvolver a nossa magia, né? Eu estou falando que a cultura ela é esse campo onde a magia acontece. Não tem como né, retirar a magia da cultura. E aí tem pessoas que falam belíssimamente sobre cultura. Vou indicar agora aqui só o Tempero Drag, mas tem muitas outras pessoas que falam de cultura. Mas a magia ela é um aspecto cultural, né? Então são tecnologias que estão falando sobre as nossas vivências, sobre os nossos contextos. A participação da magia enquanto um fenômeno cultural tem a ver com uma série de outras obras que estão sendo produzidas. Quando a gente assiste Harry Potter, e aí a gente se inspira por aquilo, o ferramental estético que Hollywood, ou que a literatura, ou que os povos tradicionais trazem para sua vida, e aí vamos pôr o ferramental estético Hollywood que eu tô falando, é quando a gente assiste um filme que tem bruxinhas fazendo ritual, pentagrama no chão, velhinha lá e tal, né? Quem que te ensinou que a magia tem que ser feita assim, visualmente falando? E qual que é até que ponto isso é um esforço tradicional, que é realmente uma coisa que a gente arqueologicamente sabe que era assim, e até que ponto isso é uma parte que a gente vai imaginando e recriando aquilo, né? A nossa vivência, enquanto parte desse contexto cultural, ela vai ser fomentada por Sandman, por Constantine, ela vai ser fomentada por um filme de comédia romântica também, né? Por uma música que você ouviu, te deu um arrepio, e aí talvez aquilo seja uma ferramenta interessante para incluir no seu ritual. Então eu acho que é importante a gente pensar na cultura enquanto uma excelente fonte de adubo mágico, vou dizer assim.
E se no início dessa viagem eu estava falando sobre como a gente entra no meio mágico e como várias pessoas fazem isso por meio da religião, que também é parte da cultura, é óbvio, quando você não tem acesso a essa religião imediatamente, ou se você só teve acesso a essa religião imediatamente, a cultura ela vai ser essa referência de outras formas de resolver problema, de outras estéticas que você pode dar para aquele seu trabalho. Você vai ter, com o desenvolver da história, ou com o desenrolar da história, você vai ver que as entidades que se manifestam em trabalhos mágicos, elas têm a ver com contextos. O mais óbvio vai ser a Umbanda, né? Mas a forma como a gente imagina aquelas personagens, a forma como a gente pensa os diferentes povos que transitam espiritualmente falando, vão dar acesso a gente a diferentes entidades lá. Eu não estou falando do que existe e do que não existe, tá? Eu estou só dizendo que a gente ter acesso a outras formas de narrar o nosso contexto é uma ferramenta importantíssima para que a nossa magia possa ser mais versátil, mais original e mais tradicional ao mesmo tempo. Olha, a cultura, e aí eu tô falando de cultura pop, não de pop magic, só, inclusive, mas não só. Mas como a cultura pop, ela permite que a gente reflita tanto a ponto da gente resgatar tradições para fazer coisas novas, né? A gente tem um movimento no Ocidente branco, e aí eu vou falar mais do branco brasileiro, que é também o segmento que eu me incluo. Pô, a gente tem uma galera branca muito afim de viver tradição indígena, né? Claro que isso tem vários problemas e várias questões, e é uma coisa a gente falar de neo-xamanismo e se inspirar nessas tradições para tirar os nossos conhecimentos e construir as nossas tradições que são pares e derivadas, e talvez o termo melhor seja heresias das tradições indígenas. Mas as tradições indígenas não necessariamente morreram, né? Elas estão lá sendo praticadas. Então, tem uma ferramenta cultural que vai te dar acesso a isso. Mesmo que para depois você criticar isso, né? Então, pensa, você começa ali com a sua enciclopédia de técnicas, de visões de mundo, e vai ser o acesso à cultura, claro, a filosofia, a ciência e a livros mágicos também, mas inclusive tudo isso enquanto a parte da cultura, inclusive a cultura pop, vão te dando ferramental para você conhecer um filósofo que você não conhecia antes, ou uma filósofa que você não conhecia antes. Às vezes uma poetisa, um poeta, vai te trazer um questionamento, uma metáfora, uma analogia que você nunca tinha pensado antes, que alimenta seu arcabouço simbólico. E talvez por isso eu não tenha conseguido colocar o dedo no ponto, ou nos pontos específicos que Sandman trouxe para a minha vivência mágica. Sandman não foi o único, assim como Sandman, Constantine, e aí nós estamos falando de autores que escreviam muito juntos, né? O próprio Neil Gaiman escreveu um pedaço de Constantine, escreveu Sandman, o Constantine aparece no Sandman, sei lá, V de Vingança. Nós estamos falando dos meus quadrinhos favoritos, mas que são coisas que inspiraram a minha magia e minha visão de mundo e a minha visão política, mas quando a gente está falando disso, é uma única galera que está escrevendo, né? Os meus papos, ouvi música tradicional, sei lá, eu morei na Nova Zelândia, tive amigos maori que falavam de como eles viam o mundo, e não falavam de como eles viam o mundo de um ponto de vista tradicional maori, não, falavam enquanto neozelandês, mas que está permeado naquela cultura tradicional. E óbvio, meus amigos neozelandeses maori tinham uma cultura neozelandesa mediana que eram estruturadas em cima de raízes diferentes. É muito interessante a gente se permitir ter esse contato com essas coisas que provocam, que expandem os nossos conhecimentos. Então, eu deixo aqui, enquanto recomendação, o quadrinho do Sandman. A série é divertida, mas eu acho que ela me provocou muito menos do que o quadrinho. Talvez por maturidade, né? Talvez porque são mídias muito diferentes. Mas queria deixar essa dica. E queria deixar também... Queria apontar para vocês, deixar o meu mapa aqui com o caminho já marcado, de que existe essa chance de que a literatura e a arte e a fantasia seja uma fonte muito interessante para a gente, assim como os mitos, buscar, questionar e criticar possíveis soluções para os nossos problemas do dia a dia. E aí, eu vou deixar um convite aqui para você, magista. Vem conversar com a gente
e contar pra gente quais são as suas referências. A partir de agora, eu acho que fica um pouco mais difícil responder uma das primeiras e clássicas perguntas da magia, que é qual que é o seu paradigma? Porque a gente percebe que talvez não seja um paradigma e que conforme a gente consome todos esses mitos e todos esses tipos de conhecimento, científico, filosófico, cultural, mágico, místico, religioso, o paradigma ele vai balançando, né? Ele vai se reformando, ele vai se adaptando. E mesmo na forma como a gente pensa o paradigma formal mesmo, ele tem o núcleo duro, né? Que é aquela coisa que se mudar aquilo ali, o paradigma rui, mas as beiradas são meio que elas se modificam de propósito para você ir ajustando, né? Mas o núcleo duro ele não é inquebrável. Então, perguntar para uma pessoa qual é o paradigma dela, talvez seja uma pergunta muito mais sobre quais referências você ainda mantém enquanto fundadores da sua visão de mundo atualmente, do que de fato perguntar quais são as normas, regras e valores que estabelecem o seu entendimento. Talvez seja muito mais fácil você explicar suas referências do que você explicar o código de leis que regem a sua visão de mundo, né? Talvez você nem tenha essas leis e essas normas definidinhas. Para além disso, ainda fica aí a questão, né? Será que quando a gente pergunta qual é o seu paradigma, a gente está perguntando qual estética você segue? Ou talvez qual tradição você segue? E aí tem uma bagunçada nisso também, né? Conforme a gente vai tendo paradigmas cada vez mais individuais a partir desse esforço da magia do caos, talvez. Eu atribuo a isso, né? Meu diagnóstico é que a magia do caos torna os paradigmas mais individuais. A prática deles, pelo menos. Mas sabe, então talvez seja um pouco mais uma questão de quais são essas referências culturais que formam a sua magia. E aí, talvez aqui, na viagem do Husky, seja interessante a gente pensar de qual que é a bagagem que você fez para arrumar a sua mochila para vir nessa viagem de hoje, mas também para dar esses rolés mágicos que você dá a cada vez. O que é que tem na sua mochila, magista? É isso aí. Com essa reflexão eu vou ficando por aqui e pode desfazer a mala, porque daqui a pouco a gente vai arrumar ela de novo para uma outra viagem. Falou!